Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Coffee and Play, um produto da Estude. E nessa temporada estamos falando sobre empreendedorismo e histórias inspiradoras. Hoje nós temos aqui na nossa mesa o nosso convidado, Tony Coutrin. Tudo bem, Tony? Tudo ótimo, que satisfação estar aqui com vocês, que honra para mim participar de um programa tão maravilhoso e que com certeza inspira muita gente. E eu também sairei daqui com muitas inspirações, com certeza. Muito obrigada. Tony, a ideia é a gente compartilhar essas histórias de empreendedorismo, de profissionais que estão no nosso mercado, que vivenciam de forma prática o empreendedorismo e trilham o seu próprio caminho, né? Você poderia começar nos contando um pouquinho de como você começou essa sua jornada profissional, como você se interessou pela área de desenvolvimento profissional. Eu acho que cabe um parêntese aqui, né? Você dizer o que você faz, porque eu acabei não fazendo essa breve apresentação. Mas quem é o Tony? E aí a gente volta para a pergunta que é como essa jornada profissional começou e o que você tem feito hoje, como você tem feito isso hoje. Maravilha. Eu, como um bom conservador sistêmico, sempre digo que o Tony Coutrin é filho de Dona Terezinha e esse é o Tony Coutrin, né? Hoje eu trabalho com desenvolvimento humano, sobretudo voltado para a parte dos treinamentos mesmo, né, em grupos, algumas áreas como inteligência emocional, abordagens sistêmicas dentro do corporativo e fora do corporativo, e outras áreas que a gente vai conversar um pouco mais sobre elas aqui. Eu nasci em Manaus, né, mas moro aqui em Boa Vista, como eu compartilhei com você, desde sempre, vi com 3 meses para cá, então eu sou realmente um roraimense, só apenas registrado em Manaus. Que legal. E essa sua jornada para o desenvolvimento, a sua formação não é gestão de pessoas, não é administração, essa formação é uma área, eu diria que até um tanto distante dessa questão de desenvolvimento humano, né? Porque você é formado em economia e aí você vem para a área de desenvolvimento. Eu sou suspeita a falar porque é a minha área de formação e é a minha área de vida, de vivência profissional, mas o que te levou a atuar como um profissional de desenvolvimento humano? Como foi esse caminho? É uma pergunta que eu me faço e eu consigo responder hoje com mais clareza, com mais transparência, porque eu sempre compartilho com os meus alunos ou treinandos que quando você entende que o caminho escolhe você, as coisas ficam mais leves e você flui mais no mercado e na vida pessoal. Aos 16 anos, eu já lia livros de programação neurolinguística, uma época que ninguém falava. Eu tenho hoje um pouco mais de 30 anos, então naquela época era algo bem distante. Então, eu já vinha buscando essas informações para mim. E curioso que quando eu tinha 15, 16 anos, nessa mesma época, algumas pessoas que podem estar vendo agora o podcast vão confirmar isso. Eu dizia para as pessoas, eu vou trabalhar com uma área que diz para as pessoas que elas podem fazer e ser o que elas quiserem. Todo mundo dizia, você vai ser professor, porque todo mundo na minha casa era professor, minha mãe, minhas irmãs. Eu dizia, não, eu não vou ser isso. E o que vai ser? Eu falei, eu não sei. E eu vim nessa levada, quis fazer psicologia. Todo mundo da minha família disse aquela velha frase, isso não dá dinheiro. E aí, claro, eu busquei, né, outras formações, fui a Manaus, comecei uma formação e não era a minha área. Quando eu voltei, eu fui na UFRR, vi os cursos que estavam abertos, eu cliquei em economia, me inscrevi e passei. Mas algo maior, a minha missão, a minha vocação, digamos assim, ela já vinha para o desenvolvimento humano ali na adolescência, né? E de lá para cá, eu venho estudando sempre. Tem até um algo bem curioso. Eu fiz concurso público, passei, e dentro desse órgão público que eu estava concursado, eu estava estudando, me preparando para entrar no que eles chamam de universidade, dentro para eu começar a ministrar treinamentos. E eu ainda não sabia o que eu queria, mas algo maior pulsava em mim, me direcionando para o lugar certo. E cá estou eu. E isso é assim, o chamado, né, que a gente chama. Chamado. Esse foi um chamado realmente. As pessoas elas não entendem muitas vezes ou utilizam como é que eu vou me expressar?
quando a gente fala sobre autoconhecimento, quando a gente fala sobre programação neurolinguística, quando a gente fala de processos de coaching, apesar de estarmos no ano de 2023, a gente ainda tem um bloqueio muito grande para essas áreas de atuação. Então, por exemplo, eu tenho uma formação em coaching, faço o coaching como uma coisa muito séria, virou chacota, virou meme, mas não é. Todas essas formações complementares existentes hoje, baseadas em evidências científicas, que permitem o indivíduo, né, se desenvolver. Você usou uma frase que é muito isso, assim, né? Como é que eu vou lembrar a frase agora? Ela tá Não lembra Enfim, o contexto é exatamente esse. Nós precisamos estar em evolução e abrir, quebrar modelos mentais dos quais nós fomos criados, né? Nós fomos criados em cima de padrões mentais que hoje não fazem mais referência. Então, assim, não é porque nós estamos no desenvolvimento humano ou nos colocamos como indivíduos em busca do desenvolvimento humano que somos fracos. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Quem participa das ações de desenvolvimento humano, ou quem busca formações para se tornar treinadores, ou palestrantes na área, enfim, quem gosta do outro, do próximo, vai querer sempre esse processo de evolução. E aí a gente acaba contaminando todos ao nosso redor por esse processo de amadurecimento, porque é um processo de amadurecimento, né? Eu até costumo brincar que quem eu fui, eu não sou mais. Quem era a Vitória diante da formação do processo de coaching, quem é a Vitória anos depois aplicando o processo, a gente vai construindo bagagem das outras pessoas. Toda vez que eu ensino, eu aprendo, e esse processo de evolução ele vai acontecendo naturalmente. Isso é vocação, e não é todo mundo que está para esse processo. Tem gente que não tem um mínimo de paciência para ensinar alguém, né? Quanto mais acreditar que ela vai florescer como indivíduo. E eu acho que tem muito disso. Você já tem hoje uma jornada de 12 anos de experiência, certo? Sim, exatamente. Perfeito, exatamente, é isso mesmo. Quais foram as mudanças mais significativas que hoje você observou no campo do desenvolvimento pessoal? Bom, que pergunta profunda e abrangente. E sobre o autodesenvolvimento, eu chego nessa sua pergunta. Quem vai para uma terapia, para um treinamento, para qualquer área que você vá olhar para dentro e tentar resolver as suas tretas, suas questões, você precisa ter muita firmeza no seu taco. Autodesenvolvimento está disponível para todos, mas nem todos estão disponíveis para eles, porque olhar para mim, as minhas profundezas, eu vou encontrar tesouros incríveis, mas alguns monstros também. E aí as pessoas brigam com os monstros a vida toda, e na verdade você tem que colocar ele do lado e falar assim: vem cá, eu te vejo, eu te acolho, vamos caminhar juntos. E isso se torna algo, uma força propulsora para o seu comportamento, para as suas realizações. E sobre o futuro do treinamento, do desenvolvimento. Na verdade, como você entende essas mudanças ao longo desse tempo, como você observou, porque mudou muita coisa. Muita coisa. Então, assim, eu estou no mercado de sala de aula, de treinamento, do corporativo, desde 2005. A gente está falando de 18 anos, né? E a forma como as coisas aconteciam lá atrás e como elas acontecem hoje, o estilo, né, até mesmo dos impactos que as ações de treinamento elas estão proporcionando, as dinâmicas que estão sendo desenvolvidas para isso, para mexer realmente, para tirar... entenda, gente, que existem treinamentos e treinamentos. Existem aqueles que são para mexer e trazer uma consciência sobre algo que está no nosso inconsciente, e aí para isso a gente tem diversas ferramentas, como hipnose, como a constelação, como a microfisioterapia, Perfeito. Que são ações que te permitem, né, isso. E eu sou uma apaixonada por todas elas, assim, né, assim, entre tudo que há, eu gosto de experimentar, né, hoje eu estou num processo, eu entendo, há muito tempo, desde sempre, eu acho, não tão jovem, mas quando eu me vi que a gente é um ser em evolução, quando eu entendi que somos um ser em evolução,
E eu quebrei a minha primeira, um profissional de RH, um profissional de treinamento, tinha o próprio preconceito com essa questão da autoajuda, do autodesenvolvimento, da terapia e tudo mais. Sim. Quando essa chave mudou para mim, e eu sei que o processo aqui não sou eu, mas é para trazer o contexto. Somos nós. Somos nós, né? Os indivíduos. Gerente de RH de uma instituição, mais de 380 funcionários, e aí eu fui fazer um levantamento que todo RH faz, que era o levantamento de absenteísmo e rotatividade. E me chocou muito um dado que era o número de afastamentos por depressão, por pessoas que na minha, né, concepção, meu Deus, mas como? É como você olhar para mim, olhar para o Tony e dizer assim, eu não acredito que ele tem depressão. Sim. Eu passei por um quadro de depressão que levei quase 3 anos para sair. E foi toda essa busca de autoconhecimento, de tudo, porque eu negava, ainda por cima, o fato de como eu, uma pessoa extremamente esclarecida, como eu, uma pessoa que fala para as outras pessoas se elevarem, estou nesse quadro, como eu me coloquei nesse quadro? Se eu não tinha grandes traumas, porque aí a medicina fala assim, não, a depressão ela vem causada de um grande transtorno, de uma grande perda e tal, não sei o quê, mas não, às vezes é um conjunto de... São empilhamentos. São empilhamentos. Que faz algo grande, né? E aí isso pesa, e o que pesa derruba o indivíduo. Sim. E é sobre isso, gente, a paixão do desenvolvimento humano é permitir a gente desempilhar toda essa carga que, às vezes, o lixo do outro vai acumulando na gente. Exatamente. Né? Eu acho que você fala melhor do que eu sobre isso. Nada, tá perfeito, Vitória. Eu sempre digo, eu uso muito uma expressão que me acompanha nas redes sociais, essa treta não é sua. Eu atendo algumas pessoas individualmente nos treinamentos, e o que tem de pessoas carregando questões dos outros, e não é por raiva, é por amor. Eu carrego as dores do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, dos meus filhos, dos meus antepassados, dos meus amigos, porque eu amo tanto eles que eu quero carregar aquele peso, eu quero tirar a dor. Só que acontece algo óbvio, mas não é perceptível para quem está envolvido na questão. Porque você não tira a dor do outro e ficam 2 pessoas ou mais pessoas sofrendo e empilhando questões. E isso é muito comum. Extremamente comum. E se nós que estamos nos desenvolvendo não estivermos atentos a isso, a gente é pego por esse movimento que eu chamo que ele é silencioso, extremamente poderoso, que são os nossos sistemas herdados, a nossa egrégora, a nossa energia, a nossa genética, que através da epigenética entendemos isso, que a informação das gerações viajam na linha do tempo através do DNA, e nós temos comportamentos positivos, às vezes não, que podem prejudicar ou não a nossa vida atual e a nossa família que nós constituímos. E para não fugir da pergunta, voltando sobre o futuro dos treinamentos. Você falou perfeitamente que antigamente a gente sentava numa sala de aula e ficava ali 2, 3 horas ouvindo informações, conteúdo, teoria, porque a informação ela estava muito restrita. Hoje nós temos informações em todas as plataformas possíveis, gratuitas. Elas estão na palma da nossa mão, Isso, né? Gratuitas, muito soltas. E aí, às vezes, você paga um curso, uma plataforma, uma assinatura, porque você quer algo mais organizado. Você paga pela organização do assunto e do tema. Isso é o que eu faço. Eu me desenvolvo hoje buscando essa organização. E o que as pessoas querem hoje, além da informação que está ali disponível a todos? É difícil aprender a nadar lendo um livro. E hoje, eu falo por mim, pela roupagem dos meus treinamentos. Nós criamos ambientes que são uma amostra da realidade, de acordo com cada perfil de treinamento, de empresa e de público, para que ele viva ali naquele espaço com uma equipe preparada para a pessoa que possa, de repente, ter uma catarse, ter uma questão a mais, a gente consiga amparar e acolhê-la de forma responsável e segura, para que aquela pessoa viva aquele conhecimento na prática, porque eu leio o livro, contribui muito. O que eu digo? O conhecimento ele é um farol que clareia uma estrada. Mas você só vai validar esse conhecimento quando você percorrer aquela estrada. E você percorrer essa estrada por alguém que já percorreu ela, vai te promover uma experiência mais segura. E aí, depois que você percorreu essa estrada, você pode falar para alguém que vem atrás e fala assim, vem, eu sei que vai dar certo. Faz exatamente assim. Então, hoje os treinamentos estão voltados para a parte experiencial, de vivência. Mas eu preciso encontrar o profissional
que já passou por essa estrada que eu quero percorrer, e ele precisa ter uma formação técnica, uma autoridade. E uma autoridade, ela não é apenas chancelada, entregue através de um certificado. Eu falo isso com muita humildade. Eu me formei em hipnose clínica, e aí eu tenho as ferramentas. Agora eu vou percorrer esse caminho para eu me tornar de fato um hipnoterapeuta, um constelador, um treinador. Ou seja, muitas vezes eu tenho só o certificado, mas eu nunca percorri o caminho que essa informação está me mostrando. Eu sei a teoria, mas eu não sei na prática. Eu vou repetir uma fala que, inclusive, eu tive em um dos episódios e eu passei a minha vida toda falando sobre isso. Quando a gente começa, a gente precisa pagar para aprender alguma coisa, ok? Eu fiz toda a formação, como é que eu vou fazer esse caminho para ganhar essa experiência, né? Então, eu me lembro que quando eu fiz a formação em coaching e eu queria a vivência da experiência dos atendimentos, eu fazia as sessões de graça. Quem nunca? Entendeu? Então, assim, eu atendia as pessoas, atendi mais de 40 processos de coaching no que eles chamam de pro bono. Perfeito. E o pro bono, ele é uma forma de você ir aprendendo e ouvindo e corrigindo a coisa toda. E ainda como você está em formação, você vai tendo todo o suporte. Então, eu dizia para os meus alunos na sala de aula, o lugar de errar e de perguntar é aqui. Se esse é o nosso ambiente de aprendizado, vamos usar esse ambiente de aprendizado. Eu não posso te colocar como administrador formado dentro de uma empresa e fazer você quebrar uma empresa porque você não prestou atenção no mínimo que deveria ter sido, né, as aulas e tal. É claro que cada negócio, para cada estrutura empresarial, são ferramentas e são posturas, comportamentos, pessoas completamente diferentes. Mas a gente precisa entender que o desenvolvimento, quando eu vou em busca de alguém, no processo de mentoria, no processo de consultoria, no processo de treinamento, eu estou indo em busca da autoridade de alguém que já correu todo esse caminho. Ok, perfeito. Ok? Perfeito. Então, assim, me dói quando alguém fala mal da formação em coaching ou do que o coaching tem se transformado, porque, para mim, é uma das melhores experiências de vida que a pessoa pode se dar é passar por um processo de coaching. Concordo, 100%. O outro, e aí assim, gente, eu fiz em 2015 todos os objetivos que eu listei no meu plano, eles foram alcançados. Consciente ou inconscientemente, nós vamos atuando involuntariamente para alcançar esses objetivos. Então, a ausência de entender um processo de coaching como realmente uma ferramenta de transformação, ou a hipnose, como eu também já passei pela hipnose, passei pela microfisioterapia, passei por tantas outras terapias alternativas para sabe, sempre, o que eu não estou pegando aqui que eu preciso estar melhorando, e eu tenho essa vontade, assim, isso é meu, de buscar isso. Mas quando isso mudou? Quando eu vim do quadro de depressão. Quando eu entendi que não era ter um diploma, não era ter uma condição social, familiar e tal, que me colocava numa condição de não adoecer. Superior. De superior e tal. E o que me adoeceu foi exatamente o fato de eu me cobrar o tanto que ninguém me cobrava. Entendeu? A gente se cobra tanto, a gente se julga tanto. Eu li esses dias uma frase que dizia assim... por que eu me julgo tanto? Por que eu faço tantas perguntas sobre a minha própria capacidade? E por que no final eu olho para um juiz e esse juiz tem o meu rosto? Eu li essa postagem. Ninguém está me julgando. É isso mesmo. A não ser eu mesmo. Então, assim, a gente precisa entender que as ferramentas hoje disponíveis no mercado para desenvolvimento humano, elas precisam ser... eu acho que você se dá um presente quando você se coloca num treinamento desse. Esse é um ponto. Perfeito. Segundo, quebre toda e qualquer objeção que você tenha sobre andar em cima de vidro, sobre, sei lá, quebre, né? Vá limpo, vá disposto. Pode não fazer sentido para você naquele dia, naquele mês, mas eu tenho certeza que a chave vira em um determinado momento da sua vida.
Exatamente. Muitas coisas, e assim, a hipnose para mim foi um processo que no dia eu não virou, mas 2 meses depois ela fazia um sentido tremendo. A mesma coisa em inúmeras outras situações, a gente não entende, né? Por exemplo, a gente tem uma empresa grande, está num processo de expansão a nível Brasil, isso e aquilo outro, e a gente passa por muito processo de mentoria de grandes consultores do nosso segmento e tal. E às vezes a gente não está pronto, e a gente falou sobre isso, né? A gente já conversou sobre isso, para ouvir determinadas situações. Então, qual é o nível de maturidade que eu estou para passar por aquela ação de treinamento ou para passar pelo processo de mentoria? Eu já tive casos de empresas que me contrataram como consultora de dizer assim, mas eu não te paguei para me dizer isso. Aí eu falei, mas eu preciso dizer a verdade. Eu não quero a verdade, eu quero um aliado para validar os erros que eu estou cometendo na minha empresa, na minha vida e na minha vida pessoal. Então, você não me serve. Então, assim, é muito delicado. E, assim, eu decidi que eu não vou passar a mão naquilo que não cabe. Não vai por esse caminho, a percepção que eu tenho é essa. Avalie se faz sentido hoje ou não. E aí, siga o caminho que o seu coração lhe apresentar. O nosso papel como desenvolvedor, ele é abrir as portas. Perfeito. Certo? Clarear, mostrar caminhos, oportunidades. E você falando isso, eu lembro sempre de uma frase que eu utilizo, e volta que você que está me assistindo no YouTube agora, já aconselhou comigo, ou esteve em algum treinamento comigo, sabe que eu falo isso mesmo. Não me importa se você vai sair por aquela porta chateado, com raiva de mim, não me importa isso. Me importa que eu entregue a você o que você nem sabe ainda, o que precisa. E talvez hoje não faça o menor sentido, mas algum dia, tomando um café com alguém, daqui a 10 anos, você falar, meu Deus, como faz sentido aquilo? Porque o mentor, o treinador, ele precisa ter essa capacidade de ver além do que o seu aluno ou treinando ou alguém que está na consultoria está vendo. Então, é uma visão sim além do alcance. Por quê? Porque eu já passei por essas tretas. Então, eu sei o que pode e o que não pode acontecer com algumas variações. Então, é essa coragem de nós profissionais de dizer para alguém que nos pagou, olha, você não gosta, mas é assim. Se você corrigir essa rota, provavelmente você chega onde você quer. Fazendo o que você faz, chegar nesse lugar, você não vai chegar. Então, é preciso sim. Eu digo que se você paga alguém, vamos supor aqui, eu pago 10 mil reais para ficar 1 hora com a Vitória. Esses 10 mil reais podem me poupar 20, 30 anos de estrada para eu aprender o que a Vitória já sabe, que mais eu vou conseguir ver meus filhos crescerem, porque eu não vou estar saindo muito, eu não vou perder tanto dinheiro, sabe? Então, assim, eu chamo de vórtex, é um encurtamento do espaço e o do tempo. Exato. Aqui. Então, aqui eu consigo já fazer agora. Eu crio o presente aqui no futuro que eu quero. Então, eu sempre digo, você quer desenvolver na academia? Contrate um treinador para você entender, para ele te ajudar. Empresa, contrate alguém que tenha essa autoridade e aí vai. Eu sou suspeito. A Vitória sabe disso. Eu chamo mesmo, olha, eu não sei o que eu faço. O que eu faço? Aí eu percebo a autoridade nela, eu venho e humildemente pergunto o que eu faço. Pelo amor de Deus, que eu estou perdido. E ela vai, alinha as velas e eu sigo. E é sobre esse movimento de humildade, de querer ser melhor, não que os outros, mas o melhor do Tony que entrou nessa porta. Ele precisa sair daqui melhor, sabe? Então, eu volto a dizer, o autoconhecimento ele está disponível para todos, mas eu preciso estar vulnerável. E quando eu estou vulnerável, eu tenho que ter firmeza no meu taco, de saber de quem eu sou e eu quero melhorar. Por isso que eu tô indo. E isso é legal, assim, porque quando você fala, assim, de a gente ter a humildade de buscar a ajuda, né, de alguém que já tem uma estrada, ele encurta o caminho, às vezes a gente ouve coisas que a gente não gostaria de ouvir, porque às vezes a gente está muito acomodado com os que estão ao nosso redor, e a gente conversou sobre isso, né? Assim, olha, as pessoas que estão ao meu redor são apaixonadas pela mesma ideia. Sim. E aí elas não conseguem ver de forma diferente. Então, quando a gente vem para um processo de mentoria, quando a gente vem para um processo de coaching, que a gente tem a leitura de alguém de fora totalmente... Que não está emocionalmente envolvido. Essa expressão exatamente, isso permite com que a gente, às vezes,
não aceite de certa forma ali aquele, não, vou fazer do meu jeito. Aí ele até começa a fazer do jeito dele. Chega lá na frente, ele diz, o ciclano estava certo, eu tenho que corrigir a rota e vou seguir. Então, é tentativa e erro, muito, mas assim, quando a gente se permite e realmente tá pronto para esse processo, eu acho que o encurtamento, né, que a gente dá, os passos que a gente dá, são cada vez mais leves ao invés de serem mais pesados, com certeza. E Tony, diante de toda essa dinâmica, você também fez uma pós-graduação em neurociência do comportamento humano, constelação familiar e sistêmica. Isso influenciou muito a abordagem nas suas ações de treinamento? Uau, eu sempre, tudo que eu estudo e aplico nos alunos, eu aplico em mim. Essas ferramentas me ajudaram a sair de um adolescente gago. Eu era extremamente gago, mas muito gago. Você que tá me vendo aqui, você não tem noção. Gago com atitude. Aquele gago que quer falar, você imagina um gago com atitude, era eu. Então, eu vim de um trauma, de um forte impacto emocional, que é uma outra história que eu não vou entrar agora. A constelação familiar me fez acolher essa questão de maneira profunda, entender a dinâmica sistêmica de pai, mãe, irmãos, o meu lugar nesse sistema todo. E a neurociência do comportamento foi um grande desafio, porque é uma área que estuda o cérebro, estuda a dinâmica interna, a química, os neurotransmissores, o intestino, o nervo vago, as sinapses, os neurônios, e eu vim da economia. Imagina o esforço mental. Eu falo isso com muita tranquilidade. Fiz um esforço mental muito forte para eu entender essa dinâmica. E eu, como você mesma disse do meu perfil, quando eu entro em algo, eu quero entender e saber realmente o que está acontecendo. Então eu via várias vezes a aula para entender o que ele falou e buscava as informações. Então a neurociência do comportamento me ensinou como que os meus gatilhos mentais aconteciam. O que acontecia quando eu sentia um cheiro de algo gostoso, a dopamina anulando a minha racionalidade por alguns segundos, e o meu límbico, que é 81% do meu cérebro, falando compra, faz, a minha vontade de xingar alguém no trânsito, e eu me via aquilo tudo acontecendo. Então, através da neurociência, da constelação familiar, eu consegui compartilhar isso de forma mais científica dentro de um salão de treinamento. Hoje, os meus alunos, meus treinandos, sabem de onde vem o ciúme. Por que tem raiva? Raiva é bom ou é ruim, Tony? Depende. Raiva é uma ferramenta de construção ou de destruição. Depende de quem está conduzindo ela. Se não tem capacidade, ela vai destruir você e depois o meio. Amor, compaixão, toda essa dinâmica que é o que nós somos. As emoções são o motor propulsor do nosso comportamento. Nós somos guiados e orientados pelos nossos estados emocionais. Sim. Às vezes, por isso que dizem, não tome nenhuma decisão se você estiver envolvido emocionalmente na situação. Voltamos à questão da consultoria. A pessoa não vê e não aceita porque ela está envolvida com a marca. Mas eu criei essa marca, eu entendo mais do que você. Então, você está no amor cego. Amor cego, cega, e você não consegue ver além do que você quer ver. Então, essas dinâmicas que parecem ser totalmente opostas, elas se encaixam, se abraçam, se entrelaçam e construíram um novo eu, um novo Tony Coutrin, né, para que eu consiga entregar essa experiência que eu vivenciei, né, e baseado na ciência de forma simples e utilizável, para que a pessoa consiga utilizar aquilo de fato. Como assim, Tony? É bem bobo, quando você toca na panela quente lá, você está fervendo alguma coisa, você toca, você não fica pensando, olha como está quente, eu vou tirar aqui minha mão. Não, mas uma região chamada amígdala dentro do teu cérebro, na região do límbico, não a amígdala aqui, a amígdala dentro do cérebro. Ela tem uma experiência de milhares de anos. Quando ela sente algo quente demais, ela tira a mão na hora. Então é um instinto de 300 milésimos de segundo. E isso é para tudo. Então, você que está me ouvindo, às vezes é um pouco reativo, quando algo vier, quando alguém der um sorriso, dizer uma palavra, seu chefe te cobrar uma coisa e você ficar chateado, respira 300 milésimos de segundo, que a informação vai chegar no teu tálamo, vai chegar no hipocampo e vai compartilhar com o teu racional. Porque se não der tempo, você perde seu emprego, você perde o relacionamento, você briga no trânsito, você come aquele brigadeiro que não é para comer, que não está na sua dieta. Então, a regra básica de você gerenciar bem qualquer sistema é você conhecê-lo
E quem de nós nasceu com manual? Nem Vitória nasceu aqui, Vitória, seu manual, estude para ver como é que você funciona. Você vai aprendendo na porrada. na peia, sabe? Então hoje eu consigo entender essa dinâmica e compartilhar com os meus. Eu tenho uma forma de falar muito emocionada, né? Às vezes empolgada, energizada, e parece que eu estou brigando o tempo todo, mas eu não estou brigando, eu estou ali vivendo aquela coisa, né? Então, eu tenho algumas coisas. Ao mesmo tempo, eu sempre ouvi uma coisa que era sobre mim, que dizia o seguinte: tudo é a forma como você fala. E aí, quando eu decidi ir para a área de gestão de pessoas, e eu tive a minha primeira treta com um funcionário, eu tenho muito disso, assim, se eu te chamar a atenção aqui agora por alguma coisa no papel de superior, acabou, isso aqui virou a página, tá, mas tem gente que não consegue. É a dinâmica não é pessoal, é processual, faz parte do processo. Então assim, e aí tem gente que não sabe lidar com isso, né? E aí um dia eu vi o comportamento diferente comigo, já tinha passado, só que eu errei onde chamei a atenção da pessoa na frente de outras pessoas da equipe, virou a noite, acabou o problema, e para mim segue a vida, enfim. Eu acho assim, que se a gente já tem tanta coisa que a gente carrega, uma coisa que eu não carrego é raiva de ninguém, nem mágoa de ninguém, porque eu acho que já basta as outras coisas, né? Então eu não vou ficar carregando isso. Eu acho que isso adoece muito mais do que qualquer outra coisa. Então, eu prefiro ou me afastar ou simplesmente não é que eu não lide com a coisa. Eu acho que eu não preciso alimentá-la. Ok? Então pronto. Morreu o assunto, falei o que eu tinha que falar, no tom certo ou no tom errado, falei. Hoje a Vitória, ela falaria para a Vitória de 20 anos atrás o seguinte: primeiro, saiba onde você está falando, né? O ambiente que você está falando. Segundo, espere o seu sangue esfriar. Eu tô ficando especialista nisso. Hoje eu tô chegando no ponto, Vitória, um monge de falar assim, ó, eu não tenho montanha. condições de conversar com você agora. Eu tô fora de mim. Me dá um tempo e eu saio. Hoje eu estou nesse ponto. Eu tenho muito isso, assim. Às vezes, aí é onde eu demoro, às vezes, entendeu? A processar como eu vou falar que aquilo foi muito errado, que aquilo deu muito ruim, e que eu tenho que ensinar ao invés de agredir, entendeu? E isso tudo é parte de um processo de desenvolvimento, de autoconhecimento. Então, quando a gente entende que as pessoas te veem de uma forma, né? Eu tenho uma energia muito masculina, eu tenho consciência disso. Mas para o empreendedorismo isso é poderosíssimo. Então, assim, no nível de... Imagina, gente, a gente está falando de eu atender, sei lá, eu acho que eu já tive mais de 100 empresas nesse estado atendendo consultoria, inúmeros alunos em sala de aula, e eu comecei a dar aula muito jovem, então eu tinha que me colocar... me impor respeito, porque eu ouvia do tipo, o que ela tem de idade, eu tenho de experiência no lugar tal. Então, eu acabei tendo que me tornar uma pessoa masculina, no sentido de ser firme, para poder dominar, me fazer respeitar pelas pessoas, né? Porque eu comecei muito jovem, tive oportunidades muito jovem, coordenava equipes muito jovem, mas essa jovialidade, ela me ensinou também que hoje eu administro de uma forma as pessoas infinitamente melhor do que era lá atrás. Porque você se administra melhor. Exatamente, porque eu consigo me alimentar de todas as informações necessárias e observar cada ponto para ir melhorando. Então, eu não falo com agressividade se eu estiver chateada com aquela situação. Eu não vou chamar a sua atenção. Se a gente perder um prazo, se eu recebi uma reclamação do cliente por conta de alguma coisa que a minha equipe deixou de fazer, eu vou respirar, eu vou processar, eu vou avaliar se eu preciso entrar nessa conversa ou não. E muitas vezes, essas conversas elas nem acontecem. Hoje eu estou no nível de maturidade em relação a isso, que eu tento trazer de uma outra forma, como não podemos errar nesse processo assim, vamos olhar para esse processo e ver o que podemos amadurecer nesse processo. Mas eu não cheguei para o indivíduo que às vezes cometeu uma falta,
que prejudicou um trabalho, que, enfim, deixou de entregar o esperado, né? Porque às vezes a gente vai de cabeça quente, porque ouviu um grito aqui, Sim. Aí vai querer dar 2 gritos aqui, Exatamente. e eu acho que não é uma brincadeira de telefone sem fio. E eu decidi que eu paro, respiro, processo, se a culpa não é culpa, se o que aconteceu estava sob minha responsabilidade no sentido, será que o meu processo não foi quem causou esse desentendimento? Uhum. Será que chamar a atenção de A, B ou C é realmente o processo? Então, quando a gente fala de autodesenvolvimento, é ter esse nível de maturidade, de entender as coisas, de entender que a gente precisa evoluir constantemente. Então, a Vitória, para 20 anos na frente, a que vai estar com 60 anos de idade, eu espero ser uma jovem senhora ainda, Seremos. extremamente mais capaz, mais madura, mais preparada ainda mais, porque os 20 últimos anos, eles hoje me tornam ainda a mão muito calejada de tudo que eu já vivi. Eu ainda carrego todas essas experiências, né? Então, foram muitos anos de atendimento às empresas, foram muitos anos de sala de aula, administrando o negócio dos outros, o meu próprio negócio, enfim. Então, a gente vai aprendendo. Se a gente não é capaz de aprender, como é que a gente vai seguir nesse mundo empreendendo, né? Porque eu acho que o empreendedorismo é isso, a gente precisa entender que a gente precisa se colocar no papel de aluno o tempo todo. E aí, no papel de aluno o tempo todo, a gente vai para um outro assunto que é os seus vários programas de treinamento, né? Que a gente tem o experiencial inabalável, que aí a minha equipe já foi, né? Maravilhosa. A imersão Vortex, os impulsos emocionais, que são programas que você construiu com as suas metodologias ou com um conjunto de todo o conhecimento que você tem. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre eles, o que eles são e como eles ajudam os participantes. Perfeito. Eles são distintos, eles têm objetivos distintos, não é isso? E conversam entre eles. Então eu posso passar por todos e sair num nível de maturidade. Exatamente. Eu começaria por qual desses programas? Me conta essa tua estrutura de treinamento presencial. Pronto, se eu pudesse sugerir a você começaria pelo experiencial inabalável. O que é o experiencial inabalável? Ele é um mergulho dentro de você mesmo ou de você mesma. Lá nós trabalhamos questões sistêmicas profundas, pai, mãe, filhos, comportamentos repetitivos, abusivos e várias questões que acontecem dentro do experiencial inabalável. Ele começa às 8h30 da manhã. O último que aconteceu aqui no Teatro Municipal de Boa Vista, ele acabou meia-noite. Então, assim, é um mergulho muito profundo para que você encontre as sombras, abrace as sombras e entenda o motivo delas terem acontecido na sua vida. Um abandono, uma rejeição, se você é adotado, se você não conhece seus pais biológicos. E ali a gente passa por processos de lembrar, sobretudo, por que você merece viver. Por que você está aqui? É um reencontro com você mesmo ou com você mesmo. O propósito do experiencial inabalável é que você se reencontre com a pessoa mais importante da sua vida, com a potência de quem você é, que é você mesmo. Uhum. E naquele momento a gente consegue juntar o que estava espalhado, separado, quebrado. Eu estou falando de maneira muito resumida, a gente está falando de 12, 15, 18 horas comigo e vários outros profissionais trabalhando nesse formato. Então, ali você entendeu que a treta é sua, não é do seu chefe, não é do governo, não é do sol, não é... A treta é só sua. O que você faz com ela é que muda, né? Aí a gente começa a entender que então é comigo, então eu vou começar a mexer aqui se fizer sentido para mim. E aí nesse movimento eu consigo entender um pouco mais sobre como que funcionam as minhas emoções. E eu começo a trabalhar essa poderosa ferramenta que, em vez de você utilizar ela utiliza você. Você fica a noite e dia pensando anos, a vida toda pensando coisas que nunca vão acontecer e que nunca aconteceram. É uma máquina poderosa dominando quem deveria utilizá-la, que é os impulsos emocionais. A capacidade que eu tenho de ser senhor ou senhora das minhas emoções, porque senão alguém vai ser senhor ou senhora das minhas emoções. E eu sempre vou perder para mim mesmo, porque você sempre reagir
Reação é fraqueza, antecipação é poder. E aí nós temos o nosso impulso emocionais. E o que é o vórtex? Eu já descobri que a treta é comigo. Eu já fiz as pazes com quem tinha que fazer, já escolhi ambientes. Entendo as minhas emoções, que eu não posso ficar reagindo. Agora eu vou construir a minha realidade. Vórtex. Eu pego o espaço e o tempo e encurto ele. Eu vou ali desenvolver hábitos, eu vou criar um planejamento, eu vou criar o meu futuro nas 5 principais áreas: carreira profissional, relacionamento, saúde com o corpo, finanças e a minha espiritualidade. Então, não adianta eu colocar, às vezes, muita técnica sobre um caos, que a técnica vai bagunçar mais ainda. E aí a gente tem grandes funcionários, pessoas incríveis em empresas com cadeira ergométrica, salários em dia, ar-condicionado, um lanche, um tapinha nas costas de vez em quando, e a pessoa onde passa ela torna um caos. Por quê? A questão não é a instituição, não é a informação técnica que ela é muito boa naquilo, é o caos que ela carrega. Então tudo que tocar naquilo vai ser caótico. E a pessoa fica de galho em galho na religião, no relacionamento, na empresa, e tudo é culpa de quem? Do mundo. Então eu organizo aqui, eu gerencio aqui e eu crio a minha realidade do meu jeito, dos meus modos, sabendo o que me faz sentido, não o que os outros fazem sentido, porque muitos chegam aos 70, 80 anos e falam assim: meu Deus, eu estou casado com essa pessoa, mas eu nem gosto dela, eu estou nessa empresa, não faz o menor sentido eu estar aqui, eu tinha que estar fazendo crochê, brigadeiro, trabalhando com fotografia, com desfile. Então, ou seja, antes dos 70, 80 anos, que depois não tem mais o que fazer, é só pegar a cadeira de balanço e ficar se balançando. O Vortex tem esse propósito de desenhar uma realidade para que você construa no seu modo, do seu jeito, na sua realidade, para que a sua impressão digital, a sua essência, tenha espaço para se manifestar e contribuir com o mundo, primeiramente com você. E você que viu a fala da Vitória antes dessa aqui, se puder voltar, assiste 1 ou 2 vezes. Tem ouro demais ali. Muito ouro ao ponto de liderança. Você falou, né? Você falou assim: hoje eu consigo liderar melhor, porque eu consigo liderar melhor. O que é liderar? É a arte de se relacionar. Primeiramente comigo, eu primeiro me relaciono bem comigo. Se eu não me respeito em todos os aspectos, como é que eu vou respeitar o meio, o ambiente, a empresa e tudo mais? E no momento que eu consigo me liderar melhor, eu consigo transbordar isso para qualquer coisa. Você consegue ter um relacionamento melhor. Não adianta você ser uma nota 2 e que alguém nota 10. Essa pessoa vai cair fora. Eu quero trabalhar numa empresa, eu quero ter um cargo de gerente, quero liderar 50 pessoas. As pessoas às vezes não conseguem gerenciar o filho ou a filha para colocar roupa suja no balde de roupa suja. Como liderar 50 pessoas se você não consegue gerenciar alguém que está sob o seu comando total, sobre a sua dependência? Pequenos movimentos, transformações imensas. E eu sou fruto desses pequenos movimentos. Eu lembro quando eu comecei... Eu também tenho as mesmas experiências, assim, de procrastinação, isso, aquilo, outro, não dá conta de um monte de coisa. Cara, se a gente não entender tudo aquilo que a gente aprende, não aplicar, nada disso aqui estaria acontecendo hoje, nada disso estaria em pé hoje. Então, se a gente realmente tem um objetivo, e isso está muito claro, e aí o que falta muito é essa clareza de objetivo, de propósito, do porquê que eu estou aqui de fato, entendeu? Então, quando eu falo, a gente criou uma crise de identidade enquanto empresa nos últimos 7 anos, afinal, o que nós somos? Né? Nós somos a Vitória e o Beto, mas nós fazemos o quê? Nós fazemos de tudo um pouquinho. Eu faço recrutamento de seleção, ele faz marketing, ele faz publicidade, a gente faz isso, faz aquilo outro. Então, eram muitas frentes. Tá, mas e aí? Qual é a nossa missão, a nossa visão? Não. Qual é o nosso objetivo? A galera vai morrer. Mas, hoje... A minha experiência me diz o seguinte: qual é o meu objetivo com este negócio? É fazer vários negócios, tá? Ao longo do momento em que eu entendo que eu posso fazer vários negócios, eu entendo também que a minha missão, para esse momento, ela é uma. E que na próxima jornada de negócio, ela vai se transformar em outra. Exatamente. E outra. Isso vai evoluindo, assim como eu, como indivíduo, estou evoluindo, a minha empresa está evoluindo também. Então, eu acho que o que não pode faltar é a clareza real de objetivos de vida pessoal e profissional. Eu quero olhar para aquele porta-retrato e ver que imagem da minha vida pessoal e profissional. Se eu olho para o futuro e vejo alguma coisa, com isso eu consigo
construir o objetivo que se tem. Nisso você vai gerando a identificação da sua vocação, do que você vai fazendo, consciente ou inconscientemente. Aí a gente tem muita técnica de coaching envolvida aí por trás desse processo, né? E aí vem tudo que você faz e alimenta esse indivíduo de mais clareza ainda de tudo que ele pode ser. Você entende? Então, assim, eu sou suspeita porque eu falaria horas sobre desenvolvimento humano, exatamente por como você viver essa transformação, aproveitar e entender o que a gente precisa fazer para se desenvolver. E é isso. A fala é sua, não é minha. Tá ótimo. E aí a gente tem os impulsos emocionais, então, fechando esse ciclo de treinamentos. Isso, ele pode começar ali, e aonde você entrar, você vai conseguir depois fazer essa dinâmica, mas eu sugeria o experiencial inabalável, impulsos emocionais, e aí você faz o Vortex, que você vai construir a sua realidade com mais clareza. Ninguém vai segurar a caneta quando você criar esse futuro, é só você consciente do que faz sentido e do que não faz sentido. Quantas pessoas, Vitória, eu atendi que estavam construindo uma mega empresa, bem sucedido, financeiramente, muito bem, e a pessoa tinha um buraco dentro dela. E você vai abrindo as camadas, tirando as camadas, e chega lá numa questão com o pai. Foi uma briga que ele teve com o pai, e ele falou, eu vou provar para o senhor que eu posso ser. E essa pessoa entrou num caminho para fazer dinheiro, e esse dinheiro está pesando, porque, mas Tony, muito dinheiro é bom. Percebe? A intenção do que você faz molda a sua vida. E a intenção dele era provar para um ser que promoveu a vida a ele, independente se você conhece seu pai ou não, se você concorda com o que ele foi ou está sendo, não importa. A vida veio através do papai e da mamãe. Se você acha que está errado, você tem que conversar com o Criador, com a criatura, porque é de lá que veio essa ordem. Então, no momento que eu vejo essa pessoa carregando um peso, tentando mostrar para os pais que é melhor do que eles, e aí a pessoa sofre, entra num buraco absurdo e a conta não tem aonde colocar tanto dinheiro. Tony, tá dizendo que dinheiro não é importante? Eu não sou ingênuo nesse ponto. Dinheiro é muito bom. Se ele for com um lastro, com uma validação nobre sua. Quantas pessoas são multimilionárias e acabam cometendo suicídio? Se você for tirar as camadas, você vai chegar na origem daquilo. Não foi pelo excesso de dinheiro, foi pela intenção por trás daquilo. Sim. E aí chegamos no ponto que você falou. Entra no falou. motivo errado, né? Perfeito. Aí você falou perfeitamente, que eu disse pro pessoal voltar naquela fala sua. Qual a minha intenção ao dizer isso pro meu colaborador, pra minha esposa ou pro meu marido? Será que é só para agredir? O que o Tony faz hoje? O que a minha fala vai contribuir para esse sistema? Para a empresa, se for empresa, para o meu relacionamento. É só um ego meu? É só uma vaidade minha para querer humilhar a pessoa? Não faça, não fale. Vá andar de bicicleta. E eu faço. Sempre que eu estou andando de bicicleta, para quem me acompanha, eu estou renderizando alguma treta que chegou até mim e eu percebi que não faz o menor sentido eu nem conversar sobre ela. Eu aprendi que muitas coisas elas não precisam ir para frente. Perfeito. Entendeu? Assim, às vezes esse processamento ele leva um tempo, mas é melhor eu processar e aprender com isso, né? Não, quando eu disse assim, eu não guardo, não, continuo não guardando, mas eu levo um tempo de processamento para avaliar se é importante ser levado à frente ou não. Entendeu? Perfeito. E se ele for levado à frente, ele vai ser levado no momento certo, na hora certa, no tom certo. Eu acho que esse é o caminho. Isso é maturidade, isso é sabedoria, isso é bom demais. É porque quando a gente aprende a lidar de fato consigo e com os outros, eu acho que mais do que aprender a lidar com os outros, a gente precisa aprender a lidar consigo. E aí, a partir desse caminho, quando eu tenho plena consciência, né, do quanto eu sou e eu me liberto, né, de todo esse julgamento que só eu faço, né, não é feito pelos outros, é só a gente que se julga, a gente consegue dar liberdade aos outros que estão à nossa volta. Então, isso cresce de forma muito positiva. Então, a maturidade que você tem ao não discutir no relacionamento, e gente, se isso for levado para o relacionamento, vocês não têm noção do quanto isso melhora a vida de vocês num grau fenomenal, assim, porque não é, sabe, eu acho que a gente precisa pegar as experiências e
Vale a pena eu retrucar com o outro por conta de uma toalha molhada que ficou em cima da cama? Tira, guarda. Isso não é o motivo da briga, isso não é, entendeu? Existe alguma coisa lá no fundo Sim. que às vezes a toalha molhada vai despertar? Não, vai ser o gatilho só, né? Não é a culpa da Então, toalha. eu entendo que a gente precisa olhar para o contexto e significar as coisas todas. Né? Tem necessidade de eu retrucar isso aqui? Vamos avaliar se tudo que a gente vive tem necessidade de ser levado à frente com o outro para discutir. Eu preciso discutir a relação. Você já se entendeu como pessoa para poder querer discutir a sua relação? É igual quem fala assim, mas você não me entende. Aí o outro fala assim, mas você se entende? Para que eu pudesse te entender. Exato. Então, assim, se eu não tiver entendido aqui quem é esta carcaça que aqui habita, vai ser muito difícil querer que as relações sejam positivas. Então, eu acho que parte disso. Eu acredito que dentro de todas essas ações de treinamento, e isso é uma forma de empreender de forma diferente, né? Porque você pegou todo o seu conhecimento, transformou isso num negócio, né? Criou os seus produtos, criou a sua estrutura para fazer isso tudo acontecer. Tem alguma história que você tenha passado em algum dos seus treinamentos, não precisa dar nome aos bois, não precisa dizer quem é, mas que você gostaria de compartilhar? Vitória, eu tenho tantas histórias. Você me perguntou isso nos bastidores e minha cabeça fervilhou. Exemplo, antes de ontem eu recebi uma, porque acontece, a informação chega e depois a pessoa entende, né? Uma pessoa que estava há 23 anos sem falar com o pai, ou com a mãe, com o pai, desculpa, e passou por um processo de treinamento, passou por um movimento e lá ela percebeu que precisava se reencontrar. Não era encontrar o pai, era se reencontrar. Que um lado dela estava falho. O que é um lado dela? Para vocês entenderem. Nós somos 50% papai e mamãe, geneticamente falando. Isso é pura ciência. Então, se você nega seu pai, se você exclui ele da sua vida, você exclui 50% de quem você é. E aí voltamos para ela. E ela saiu do treinamento, depois de uma semana estava no município do Pará, abraçando o pai e me mandou uma foto. Eu falei, meu Deus, olha isso. E aí depois de 32 dias, ela me liga às 6 da manhã. O pai dela havia falecido. Nossa, me arrepiei. Quanto uma filha daria em dinheiro? Eu perguntei dela isso. Depois que a gente falou, eu falei, quanto você pagaria para dar um abraço no seu pai? Ela falou, tudo que eu tenho. Então, isso é de infinitas possibilidades que eu tenho de pessoas que se permitiram. Eu falo com muita humildade, olhando nos seus olhos. O Tony não transforma ninguém. O Tony cria uma estrutura, um meio, um ambiente, pessoas profissionais para que você faça a sua jornada. Se alguém falar assim, eu vou mudar a sua vida, respira fundo e pensa direito. Ninguém muda ninguém. Se você estiver conversando com Jesus Cristo, se você acreditar nele, e você não quiser, você não vai, sabe? Somos pontes, somos meios. A ferramenta ajuda, contribui, apoia, mas ela não faz aquilo que só você pode fazer, que é a sua parte. E essa moça comprou a passagem no mesmo dia, ela me falou. E na outra semana estava com o pai dela. E 31 dias depois ela estava voltando pro velório do pai dela, que 23 anos ela não tinha. E ela olhou nos meus olhos chorando. Ela falou, você é o responsável pelo abraço que eu dei. Eu falei, não, é você. Você estava pronta para aquela informação. Eu podia falar aquilo e não ia fazer sentido nenhum. Você estava pronta. Então, nós somos o meio. E essa humildade me faz ir mais longe comigo mesmo, porque eu só consigo conduzir os meus alunos e treinandos até onde eu já fui comigo mesmo. Isso é uma regra inegociável. Você só vai com o seu relacionamento, com seu marido, com a sua esposa, até onde você já foi com você mesmo. Você só vai levar a sua empresa até onde você foi com você mesmo. Porque se você vai levar uma instituição, uma empresa, uma equipe para o lugar que você não foi, vocês irão se perder. Todo mundo vai se perder e haverá uma falência de todos os lados. Então, esse olhar para dentro, ele me dá capacidade, mecanismo para conduzir outras pessoas além daquilo que elas acreditam que é o limite delas. Então, eu tenho várias histórias, mas a história mais linda que eu tenho é de um homem chamado Tony Coutrin. Eu sou fruto desse movimento. E não dá tempo de contar a minha história aqui,
Mas, de maneira muito resumida, eu sou adotado, você sabe disso. Uhum. Minha mãe me teve na maternidade e me entregou no mesmo dia. Eu hoje não conheço ainda meus pais biológicos, eles pulsam aqui, eu sinto eles todos os dias, rezo por eles, tenho os meus bonequinhos lá na minha estante do papai, da mamãe biológica. Eu sou adotado por Antônio Coutrin, meu saudoso pescador. E a danada, a dona Terezinha de Jesus, a mente mais safa do mundo. Te amo, minha linda. Se ela estiver me vendo aqui, que ela assiste meus vídeos também. Que legal. E eu sou fruto desse movimento, sabe? De uma família com vários irmãos, várias pessoas chegando, um caos. Eu vim de um caos. Então, quando alguém está no caos, eu consigo ir lá e trazer a pessoa com segurança, porque eu já estive lá. Eu falo, olha, daqui para frente é com você. Utilize essas ferramentas que você vai chegar lá. Como você sabe? Porque eu já estive nessas tretas aí todinha. Então, eu acho que a história que eu posso contar com mais sucesso de todas essas é a minha história. De não abraçar minha mãe Terezinha, porque eu fiquei com raiva dela, que ela mentiu pra mim, que eu era filho dela, adolescente. Eu soube com 16 anos, veio a gagueira. Nesse exato momento veio a gagueira. E hoje eu carrego a minha mãe no colo como se fosse um anjo, porque ela é um anjo. Gente, estamos com muitas emoções nessas últimas edições. E assim, para dizer, e eu acho que até para fechar essa conversa, a gente precisa se permitir, né? Passar por esse processo. Tony foi muito feliz na fala de dizer assim, não são as ferramentas que eu carrego, não são as ferramentas que ele carrega, e não é o indivíduo que diga para você assim, eu tenho o poder de te transformar. Não, quem tem o poder de se transformar é você. Você, em algum momento, vai buscar as ferramentas certas, vai entender essas ferramentas, vai entender que tipo de apoio você precisa, de auxílio, de ajuda, vamos chamar de mentoria, consultoria, treinamento, desenvolvimento, tudo que houver disponível e for possível, né, dentro da sua realidade, você buscar, é válido. Sim. Pode, por exemplo, a pessoa pode me contratar hoje para uma consultoria, eu falo sobre, e aí eu tinha uma fama de chata, principalmente na faculdade, de dizer assim, porque professor em faculdade é assim, tem disciplina tal, não dou. Por que não dá? Porque eu não trabalho com isso. Mas é administração, mas eu não trabalho com isso. Eu falo sobre as minhas experiências profissionais, sobre aquilo que eu trabalho, sobre os processos que eu trabalho. Então, eu sou não especialista, mas generalista em gestão de recursos humanos, gosto e entendo muito de estratégia empresarial, fiz um mestrado em administração, então, assim, vivo os negócios e vivo as empresas, entendo o mundo empresarial de uma forma que é real, entendeu? De alguém que já fez da venda do pano de semijoia a uma empresa como essa. Entendeu? Então, assim, da venda de comida feita em casa, entregar na casa do cliente, de atender o telefone, eu já vivi todas as fases do empreendedorismo. Você conhece todos os lados do balcão. Todos os lados do balcão. De quem compra, de quem vende, de quem atende. Então, quando eu sou mal atendida, eu respiro fundo, eu falo, é o que temos na nossa mão de obra local enfim, e empreender com atendimento é muito delicado. Quando você vende serviço, que é o nosso caso, que é algo que você não pega. Aí você viver disso é ainda mais desafiador, porque o indivíduo só vai perceber o valor recebido pelo que ele pagou, às vezes muito tempo depois que as coisas fazem sentido para ele. Perfeito. Esses dias eu vi acontecimentos de amigas que passaram no processo de coaching, que eu guardei o processo, os objetivos e tal, e vi os objetivos sendo realizados, e disse assim, você não tem noção, talvez você nem lembre dos seus objetivos, mas você não tem noção do quanto me enche de gratidão de saber que isso está acontecendo na sua vida, entendeu? Porque era um objetivo lá atrás daquela pessoa e aquilo aconteceu. Quando eu digo que os movimentos, eles acontecem de forma involuntária, desde que a gente coloque no papel, passe pelo processo, traga clareza. Quem sou eu? Entendeu? De fato. Não é pensar quem sou eu, é escrever quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito aqui?
E eu tenho vivido um dilema que a gente vem conversando muito, que é o quê? É eu estar sentindo falta do contato, dos atendimentos, do presencial, e ter ficado... Foi necessário esse afastamento? Sim. Foi necessário, foi um movimento necessário, E com resultado mas a maravilhoso. minha essência, ela é compartilhar. Uhum. Então, por isso que essa minha temporada aqui, ela precisa ser uma temporada de conversas, de abrir mentes, de compartilhar histórias, de trazer pessoas como você e como tantas outras que já vieram aqui e que ainda vão vir aqui também, porque é importante contar essas histórias, compartilhar isso, porque empreender e se desenvolver é um processo natural da nossa vida, né? É da natureza do ser. A evolução, a adaptação, o novo. Geralmente as pessoas querem algo que o universo não consegue entregar, que é estabilidade, segurança, as coisas fixas. Se você olhar para uma água parada, o que acontece naquela água parada? Bicho, lodo, fedorenta. Então, vida é movimento. Vida é movimento. E aí eu tenho uma fala interna minha. Visualizo, evoluo, realizo. Eu visualizo, eu evoluo, desenvolvo as habilidades, encontro alguém que possa contribuir com aquela habilidade e realizo. Porque se eu só realizo sem visualizar, eu vou estar perdido no tempo e no espaço, gastando energia e tempo. Então eu sempre visualizo, eu sempre me vejo com aquilo conquistado. Conversamos sobre isso. Tony vai empreender? Vou. Tá, eu consegui tudo que eu quero. O carro, a casa, o dinheiro, o lugar. Como é que eu estou lá? Não faz sentido para mim mais. Aí eu nem vou. Olha o tempo que eu gastaria para chegar no lugar. Mas se eu visualizo, se eu visito alguém que está vivendo aquilo, se eu pergunto, e aí, como é que é viver assim? Cara, tem isso e isso. Então eu peso antes de eu colocar energia, dinheiro e perder várias outras oportunidades. Sim. Que oportunidades são essas, Sônia? Tomar um café com a mamãe, com os amigos, com os filhos. Oportunidades que não voltam. Irreparáveis. E é isso. Tony, muito obrigada. Muito obrigada. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Faça perguntas, compartilhe, deixe seu like aí. Siga o Tony nas redes sociais, Tony Coutrin, né? @Tony Coutrin. @Tony Coutrin. A gente vai marcar aqui na legenda do vídeo também. E se tiver sugestões de novas pessoas inspiradoras, é só colocar aqui pra gente também. Tchau, tchau!